Eu sou a Vanessa. Atualmente eu moro na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Sou professora, sou revisora, sou capoeirista, sou escritora e sou mãe. Vim falar um pouquinho do que é esse projeto Vozes Negras. É uma ideia que surgiu a partir do Clube de Leitura Camugere Literário, que também surgiu no meio da pandemia. Aqui na cidade já temos 2 clubes de leitura, mas ainda assim senti a necessidade de conhecer mais escritoras e escritores negros. E a partir de então, nasce o Camugere Literário, onde só lemos autoras e autores negros. Uma vez por mês, nos reunimos em torno de algum livro e discutimos sobre. A partir disso, estamos dando visibilidade e representatividade não só para esses escritores, mas para a população negra como um todo. Pensando assim, isso é um esboço de um projeto. O esboço de um projeto futuro, que possa ser presencial, que possam ter convidados que falem sobre a literatura negra, no panorama atual principalmente. Vocês vão ver algumas pessoas falando da importância da literatura negra, do que ela representa na vida delas. Espero que vocês gostem, espero que vocês sigam o Camugere Literário e se sintam representados. A literatura em geral sempre esteve muito presente na minha vida. Eu leio desde muito pequena, desde criancinha, e tenho uma proximidade muito grande com a leitura e com a escrita. Minha formação foi e ainda é muito importante ler autoras e autores negros, porque elas e eles trazem narrativas construídas a partir de experiências e também de saberes específicos, de lugares que nós denominamos lugares sociais específicos, locais específicos. Só que sempre ia nas rodas e estava ali prestando atenção, mas não tinha sentado realmente para ler, para entrar nesse universo que as pessoas vêm discutir, E quais lugares são esses? São lugares que são atravessados pela questão de raça. Então, tanto em mulheres, autoras e autores negros, a questão do racismo aparece. Lugares atravessados pela questão de gênero, no que se refere às mulheres negras. Lugares atravessados e muitas vezes por questões de preconceitos de classe, quando são homens e mulheres, autores e autoras da classe baixa, Dentro da minha vida quase toda, eu tive contato com autores, no geral autores homens e brancos. Conheci muito nova o Machado de Assis, mas o Machado de Assis é ensinado como sendo um autor branco dentro da escola. Eu só fui compreender a negritude do Machado de Assis muito tempo depois. Sou nascida em São José dos Campos, interior de São Paulo, e moro desde 2013 em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, onde tive a grande oportunidade, logo que cheguei em Caraguá, ter o contato com mulheres muito fortes do Quilombo da Caçandoca. E no momento que eu tive o primeiro contato com uma escritora negra, que foi a Carolina Maria de Jesus, eu consegui me identificar com uma obra num nível que eu nunca tinha conseguido me identificar antes com alguma outra obra. E não tinha relação com a história narrada, mas sim com a narrativa, com a linguagem utilizada, com a concepção de mundo expressa na obra, com a cultura periférica expressa na obra. Então eu consegui me identificar num sentido coletivo de identidade enquanto pessoa negra, enquanto povo negro. Eu consegui entender partes da minha história, partes da minha cultura e partes de mim mesma que eu não conhecia até então. Estas narrativas, esses saberes, iam fortalecendo a minha própria identidade política. E na medida que essa minha identidade ia se fortalecendo, aos poucos eu também fui ficando muito mais engajada politicamente nas lutas sociais, nas lutas por justiça social para todas as pessoas,
né? Então, é este o principal motivo que eu aponto da importância, da relevância de leituras de autoras e autores negros. A Coroa de Jamila, por Vanessa da Conceição. Não, mãe, para! Meu cabelo tá doendo. Fica quieta, menina, tem que pentear e pronto. Todos os dias era assim, um berreiro para pentear o cabelo. Só conseguia fugir do pente quando o cabelo estava trançado ou quando a mãe, sem paciência para lidar com o crespo, cortava curtinho. Essa era a principal lembrança que Jamila tinha de seu cabelo. Cresceu achando que cabelo bom era liso. Ainda criança, colocava uma camiseta na cabeça e movimentava como se o balançar fosse seu cabelo. Não conseguia lembrar se ainda criança tivesse recebido algum elogio sobre ele. Achava que não. Quase todas suas amiguinhas tinham cabelo liso e algumas riam do formato de seu cabelo. Outras colocavam a mão e tocavam como se fosse algo exótico, estranho, feio. Jamila cresceu achando que seu cabelo era feio, que ela era feia. Ninguém dizia o contrário, nem mesmo sua mãe, que também não aceitava o próprio cabelo. Era pequena quando sua mãe passou química em seu cabelo pela primeira vez. Não ficou liso, apenas amaciava, como dizia sua mãe. Na adolescência, produtos novos começaram a surgir, prometendo maravilhas para o crespo, e realmente funcionava, à custa de muita dor. Quando Jamila parava para lembrar-se dos momentos de alisamento, era como se as sensações se fizessem presente novamente. O couro cabeludo queimando, o gosto do produto na boca, os olhos marejados de água pela ardência, e acabava se perguntando, por quê? Passada todas as sensações, o cabelo ficava liso como ela queria. Finalmente poderia balançar o cabelo, finalmente se sentiria bonita. Entre os amigos e familiares, muitos elogios. Escutava as coisas que nunca havia escutado, quando seu cabelo era crespo, e isso fazia com que ela continuasse a alisar. E a cada 3 meses sentisse as dores e as sensações daquilo que ela não queria, mas sim que os outros aceitavam. Assim foi por um bom tempo, até que Jamila se cansou e, já quase adulta, cortou todo o seu cabelo. Quando seu cabelo começou a crescer, percebeu que ainda não conseguia aceitar ele como de fato era. E por mais que se esforçasse, já não se lembrava mais como ele era. Do alisamento passou a relaxar. O cabelo ficava cacheado, mas ainda assim não era de fato seu cabelo. E a cada 3 meses tinha que passar por um novo processo, com mais química que por vezes machucava o couro cabeludo. Sentia-se refém. Anos se passaram e Jamila se acostumara a ser refém da química. Tornara algo normal. Contudo, os anos permitiram entender como a sociedade padroniza um corpo, um cabelo, um estilo, e sabia que não precisava ser aquilo que não queria, somente para ser aceita. Descobriu as tranças. Foi como se ela tivesse reencontrado a liberdade. Suas tranças se movimentavam, tinha volume, presença e, o mais importante, ancestralidade. Pela primeira vez, Jamila se sentiu ela mesma, e se sentindo ela mesma, tornou-se mãe. Com o ser na barriga, pensou em seu cabelo. Não poderia mais ser o que não era. Deixou de lado a química, cortou o cabelo e voltou aos poucos a ser aquilo que sempre foi, crespa. Havia dias que se olhava no espelho e se achava feia. Havia dias que as pessoas a olhavam com estranheza. Mas havia dias que se achava linda e se descobria com sua coroa. E descobrira que ela poderia ser tantas, que seu cabelo era sua história, sua herança. Jamila, ora desfilava com sua coroa, ora com suas raízes. Por vezes é rainha e por vezes é diva. Ela voltou a ser, e sendo floresceu pela cabeça e nasceu pelo coração. Recentemente, através de grupos de leitura, esses grupos eles têm aberto portas para os leitores, né? Então participei uma vez de uma roda de conversa sobre o livro Olhos d'Água, em São Sebastião. Desde então eu procuro me aprofundar em autores e obras escritas por pessoas negras.
consumir esse tipo de literatura, difundir esse tipo de literatura. Tenho projetos com o objetivo da difusão de obras literárias produzidas por pessoas negras. E dentro do meu trabalho na escola, eu também busco trabalhar com autores negros nas aulas de ciências humanas. O resultado é incrível, é parecido com o que aconteceu comigo mesma, de ver os estudantes se identificando muito com a obra, às vezes estudantes que diziam nem gostar de ler, nem gostar de literatura, e começa a ficar ansioso para terminar a obra, querendo conhecer outros livros do mesmo autor. De oficinas, lá que eu coloquei meu primeiro turbante, e também onde vi o maracatu, que hoje faço parte, né? Esse contato com a literatura negra, ele é bem interessante, né? Há muitos anos, por ter nascido numa família vinda de um homem negro e uma mulher branca, né? Tendo irmãos de todos os tons, dentro de casa nós nunca conversamos sobre essa questão étnica, né? Então, já trabalhei bastante tempo com adolescente em vulnerabilidade, sempre tinha esse assunto em rodas de conversa, sempre vinha muito dos adolescentes, né, o que é esse racismo estrutural, mas confesso que nunca fui uma boa leitora. A literatura negra, ela fugia um pouco de mim, e foi a partir dessa ida para o litoral que tive maior contato, né? Uma amiga de São José esqueceu um livro, uma vez, uma coletânea de Solano Trindade, e achei muito bonita a capa, mas ela ficou ali um pouco esquecida. Mas quando eu tive contato com aquele livro, com aquelas palavras, quando tive Solano Trindade bem pertinho de mim, tentando ver toda a sua poesia temporal e saber que foi um homem negro muito importante na sua época e que traduziu em palavras os sentimentos de muitos, eu agradeci muito a oportunidade de ter esse primeiro contato, e esse livro foi um divisor de águas, se não me engano, é Antropologia Poética de Solano Trindade, se não me engano. E já tinha ouvido falar de algumas autoras negras, me interessei, mas eu penso que a mulher, a dona de casa, dificilmente ela tem esse tempo um tempo para se dedicar a coisas que ela realmente gosta, né? Sempre faz articulações em casa, com os amigos, no trabalho, e é difícil ter esse momento mais interiorizado. E com essa imediatização também, sempre está com a mão no celular, lendo pequenas frases, mas esse exercício de ler realmente um livro, confesso que não sou uma leitora ainda em construção, né? Tive algumas oportunidades muito importantes de chegar perto da Conceição Evaristo, de ler também um pouco de Djamila Ribeiro, né, que traz um outro olhar. E recentemente, então participei uma vez de uma roda de conversa sobre o livro Olhos d'Água, em São Sebastião, né, da Conceição Evaristo, foi muito importante. E recentemente, após esse momento agora de pandemia, participado das rodas do Camões Literário. O livro mais recente que li agora foi Água Funda, da Ruth Guimarães, né? Que foi uma autora que se tornou conhecida em 1946, e essa é sua primeira obra. E até por ser interiorana e ter muito dessa herança cristã, né? Da culpa, da superstição, foi um livro que me tocou bastante, foi um livro que me prendeu bastante. Acho que li o livro assim em 5 dias, e pretendo continuar, porque a literatura negra, ela, nesse processo de empretecimento, ela nos abre um universo muito grande de possibilidades, de sentimentos, alguns que ficam escondidos lá atrás, né? No meu caso,
sempre perseguindo o que essa política de embranquecimento fez também com essa nação e no interior dessas pessoas, né? Porque muitas vezes quando você não tem a identidade formada nem de um retinto, é chamado de pardo uma vida inteira, como é que isso reverbera, né? E eu penso que a literatura ela é um caminho para isso, é um caminho para a descoberta interior, e estou trilhando esse caminho e espero ler muito mais e me conectar muito mais a essa literatura, que é muito importante, tanto para mim quanto para esse país, para que a gente possa diminuir essas barreiras e perseguir aí todo o nosso senso de equidade. É isso. Para uma vida sem sentido, nós negros, muitas vezes, sem identidade, a literatura negra preenche uma parte desse vazio, possibilitando assim a nossa existência e, claro, a nossa resistência. Eu vou terminar aqui o vídeo fazendo a leitura de uma poesia da Mel Duarte, que é uma poeta e slammer que eu gosto muito. Ela escreve bastante sobre questões raciais, questões de gênero. Ela também trabalha muito com temas como amor, desejo, afetividade negra, sexo, libido, que são questões bem importantes também para ser trabalhada dentro da cultura negra. Mas essa poesia que eu vou fazer dela é uma poesia de caráter mais militante, que ela usa em slam normalmente, chama Verdade Seja Dita. Verdade seja dita. Você que não mova sua pica pra impor respeito a mim. Seu discurso machista machuca. E a cada palavra falha, corta minhas iguais como navalha. Ninguém merece ser estuprada, violada, violentada, seja pelo abuso da farda ou por trás de uma muralha. Minha vagina não é lixão para dispensar as suas tralhas, canalha. Tanta gente alienada que reproduz seu discurso vazio, e não adianta dizer que é só no Brasil. Em todos os lugares do mundo, mulheres sofrem com seres sujos que utilizam da força quando não só, até em grupos, praticando sessões de estupro que ficam sem justiça, carniça. Os teus restos nem pros urubus jogaria, porque animal é bicho sensível e é capaz de dar reboliço num estômago já acostumado com tanto lixo. Até quando teremos que suportar mãos querendo nos apalpar? Olha bem pra mim, pareço uma fruta. Onde na minha cara tá estampado me chupa. Se seu músculo enrijece quando eu digo não pra você, que vá procurar outro lugar onde possa meter. Filhos dessa pátria mãe gentil, enquanto ainda existirem Bolsonaros, eu continuo afirmando, sou filha da luta, da puta, a mesma que aduba esse solo fértil, a mesma que te pariu.